Olá, eu sou Erlan Tostes, professor, teólogo, e a gente vai conversar hoje sobre a participação do pastor Ed Renekiewicz no programa Provoca com o jornalista Marcelo Taz. Vamos fazer uma reação, vai ser bem dinâmico, essa parte introdutória a gente não precisa falar tanto porque é mais biográfico, né? Uma parte mais pessoal, não há por que fazer juízo de valor quanto a isso, mas da segunda metade para frente o pastor Ed faz algumas constatações que a gente vai poder reagir junto. Vamos lá? Pouco antes do mundo capotar com o Covid-19, em março de 2020, à beira do abismo ali da pandemia, eu recebi aqui no Provoca um líder religioso que hoje está de volta, cheio de novidades. De tanto combater a adoração de ídolos que dão lucro e defender os excluídos, acabou ele mesmo excluído da organização que fazia parte. Ele vai explicar tudo. Escritor, teólogo, pastor batista, bem-vindo de volta ao Provoca, Ed Renekiewicz. Muito obrigado, prazer estar aqui de volta conversando com você, conversando com quem nos acompanha aí, uma alegria estar de volta depois da capotada do mundo. Sobrevivemos, graças a Deus, estamos juntos novamente. Aí, Ed, eu tô percebendo. Ah, você também. Tamo bem, sobrevivemos à Covid. Vamos lá, o Ed, para contextualizar vocês, eu não o conheço pessoalmente, gostaria de conhecê-lo. Para mim, o Ed é uma das maiores mentes pensantes do Brasil, do evangelicalismo brasileiro. Chama-se Ed Renekiewicz. Esse é o tom que eu quero iniciar para esse react. Ed me influenciou muito, eu ouvi muito todo o sermão do Ed que ele pregava na IBAB, eu estava ouvindo durante quase uma década. Eu que sou de Brasília, assim, passei anos em Goiás, mas agora estou em Brasília. Nunca fui na Igreja Batista de Água Branca, nunca tive o prazer de conhecê-lo, mas ouvia muito pela internet seus sermões. Dito isto, Ed ao longo dos anos tem acumulado polêmicas, falas complicadas, e eu decidi fazer esse react aqui. Eu já assisti esse vídeo, mas eu quero fazer essa reação junto com vocês para pontuar algumas falas dele, porque eu acredito que neste vídeo ele toma algumas decisões pastorais, teológicas, que acredito que sejam bem complicadas. Então, este é um testemunho a partir de alguém que tem boa fé. Eu tenho boa fé para com Ed Renekiewicz. Eu não seria agressivo, não tenho nada contra a pessoa Ed Renekiewicz, não quero ofendê-lo de maneira alguma. Este é um diálogo sobre ideias. E eu gostaria de conversar com vocês mais aprofundadamente a seguir. Vamos lá? Este daqui é o Provoca, no ar para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas e também pelas telas das plataformas digitais, no app Cultura Play. Eu vou pulando, tá? Aqui podcast, é uma introdução desnecessária. Esse assunto Não foi entrevista, não teve a ver com isso, ou teve? Aqui sobre a expulsão, né? Ok. Não foi ela que deflagrou o processo disciplinar que eu sofri, a interpelação da Comissão de Ética da Ordem dos Pastores. Na verdade, aquele momento ali era março, né? Que a gente estava aqui conversando. E eu comecei, pela pandemia, uma série de sermões que o título foi Cartas Vivas contra Letras Mortas. E foram 13 sermões, uma série de 13 sermões baseados, cada sermão em uma das epístolas do apóstolo Paulo. E na última, que foi em outubro, eu fiz essa declaração de que a Bíblia precisa ser atualizada. A ética bíblica reflete uma estrutura de sociedade daquele tempo, daquele mundo, daquela época. E não dá para a gente pegar um texto que foi escrito 4.000 anos antes, 3.000 anos, 2.000 anos e trazer para hoje. Então, contextualizando, eu assisti esses 13 sermões, acredito que o de Romanos foi o que eu mais gostei, para falar bem a verdade. Esse de Filemon, que é o último dos sermões,
Paulo tem 13 epístolas no seu corpus paulino. A última delas é pelo menos na ordem que aparece aqui, já que a última de fato é a segunda epístola a Timóteo, mas a última na ordem do Novo Testamento é a epístola de Paulo para Filemon. Paulo estava preso em Roma e na sua prisão encontrou um escravo chamado Onésimo. Onésimo era fugitivo de um homem chamado Filemon. E Paulo reconhece aquele nome, porque Filemon é alguém que congregava na igreja de Colossos. Descobrimos isso porque em Colossenses, quem estava à frente da igreja, daquela comunidade, quem abria a casa para que as pessoas pudessem se reunir naquela igreja primitiva que se reunia de forma clandestina, era Arquipo e Áfia, que são citados na epístola de Colossenses. E Paulo, quando escreve Filemon, manda um abraço para Arquipo e para Áfia. Então é a mesma igreja, é a cidade de Colossos. Paulo não conhecia essa comunidade pessoalmente, mas conhecia algumas pessoas e conhecia Epáfras, que era o líder daquela comunidade. E Paulo, juntamente com Timóteo, escreve uma carta para Colossenses. Então, para os Colossenses, né? Então, existia um nível de hierarquia, já que Paulo é apóstolo, onde Paulo quer orientar aquela comunidade para que não se desvie doutrinariamente. Então, já havia esse tipo de relação entre Paulo e Filemon, pelo menos de maneira indireta. E Paulo vai escrever a sua epístola para Filemon para que ele receba Onésimo de volta para sua casa. Paulo manda o escravo fugitivo de volta para a casa de onde ele fugiu. Só que Paulo fala para que Filemon o receba não mais como escravo, mas como irmão, porque ele é muito útil, não é mais útil para você, mas útil para mim. Se ele te causou algum prejuízo financeiro, coloca na minha conta, Filemon, tá bom? Eu vou pagar tudo, tá bom? É como se fosse uma prefiguração do que... Prefiguração não, né? Uma figuração posterior do que Cristo fez. Sendo nós escravos do pecado, Cristo assume o escrito de dívida que nós deveríamos ter, rasga esse escrito, paga o preço pelas nossas almas, um preço de sangue que ele doou livremente na cruz do Calvário. Então nós passamos agora a ser escravos ou servos de Cristo. O ponto é, o argumento do Ed René é muito bom. O padrão que foi estabelecido no primeiro século não pode ser imitado. Hoje, se um escravo de uma fazenda foge e procura abrigo numa igreja, a gente não pode enviar esse escravo de volta para essa fazenda e botando uma carta para o latifundiário que o escravizava, falando, olha, não recebe ele de volta aí, não mais como escravo, mas como irmão. A gente não pode fazer isso, a gente tem que denunciar para o Ministério Público, denunciar para a Secretaria de Inspeção do Trabalho, denunciar para o Ministério do Trabalho, denunciar. Esse latifundiário escravagista no século XXI tem que ser preso. Ele não tem que haver um pedido de consideração para que ele receba o escravo de volta. Então, o contexto do primeiro século é e exige uma leitura, assim como o contexto do século XXI é outro e exige outra leitura, mas o texto é o mesmo. Então, o Ed está falando, não posso levar em consideração um texto de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 anos atrás, no caso aqui de Filemon, são 2.000 anos atrás, e esse texto de 2.000 anos atrás tem uma configuração social que permite a escravatura. Hoje não temos essa configuração, portanto, é necessário fazer uma ponte de aplicação, uma ponte hermenêutica para a aplicação para os nossos dias que leve em consideração a nossa realidade. Entende? Então, não é a Bíblia que tem que ser atualizada, para falar bem a verdade, mas a forma de aplicação do texto bíblico precisa de atualização, sim. O Ed usou uma expressão complicada, ele vai justificar mais para frente, a gente vai chegar nisso. Mas acredito que quanto a esse texto, o Ed foi brilhante, mas para ética sexual
para comportamentos sexuais. O Ed, ele toca nesse mesmo ponto, nesse sermão, e acredito que não é muito consistente com a interpretação bíblica mais tradicional. Ok? Vamos continuar? Fui interpelado sobre isso, e quando eu recebi o questionário da comissão de ética, constava a nossa conversa. Constava essa aqui. Conversa como Sim, um documento. Um documento, mas foi muito interessante, porque o relator da comissão de ética disse assim, inclusive você foi no Provoca e na TV aberta e você se declarou a favor do aborto. Aí eu disse, não, o senhor está enganado. Não foi eu isso. me declarei contra o aborto e a favor da descriminalização do aborto. Não, você se declarou a favor do aborto. Legalização do aborto. Descriminalização do aborto, sou a favor. Sou contra o aborto e a favor da descriminalização do aborto. Eu não posso criminalizar aquele que não tem a mesma fé que eu tenho. Nesse ponto a gente vai conversar daqui a pouquinho, porque esse assunto volta. Mas essa é uma questão de retórica. Não sou a favor do aborto. O que significa um homem ser contra o aborto? Significa que, não significa que ele não abortará, já que ele não tem útero e não poderá prosseguir com esse procedimento, né? Então significa o quê? Que ele não abortará o filho de uma outra pessoa, não executará o procedimento. Caso eu seja médico, eu nunca performaria um aborto em uma mulher. É no máximo isso que significa um homem dizer eu sou contra o aborto. Para uma mulher, o que significa dizer eu sou contra o aborto? Significa dizer, ou se for médica, não performarei aborto em outra pessoa, ou se estiver grávida, não optarei pelo aborto no meu próprio filho. Essa é uma questão retórica. Não é sobre ser a favor ou contra o aborto. É sobre vislumbrar a possibilidade do aborto como solução para gravidez indesejada, o que já envolve negligência na prevenção sexual ou nos métodos contraceptivos ou até violência sexual no caso de estupro. De qualquer forma, os dois cenários levam à gravidez indesejada. Ou risco de vida para a mãe, uma gravidez desejada, mas se prosseguir com a gravidez, a mãe poderá vir a óbito. Então o aborto passa a ser uma possibilidade. Também há casos em que a anencefalia é detectada ou outros tipos de condições que levem a óbito imediato, alguma malformação que leve a óbito imediato após o nascimento, e o aborto passa a ser uma possibilidade. A gente está falando dessas possibilidades, mas a mais comum, a mais usual nos países que já descriminalizaram o aborto, onde já existe legislação para isso, é a primeira. É o mau uso de métodos contraceptivos, é a gravidez indesejada para relação sexual consensual. Esse é o problema. Quando a gente vê os casos de exceção, os casos minoritários, apesar de que o nível de estupro no Brasil é alto, gravidez oriunda de estupro é muito alta no Brasil, não estou minimizando problemas reais. Estou dizendo que a cada 100 grávidas, quantas são oriundas de estupro ou têm algum tipo de complicação na sua gravidez? A minoria, a maioria das gravidezes, o plural aí me quebrou agora, a maioria das situações de gravidez é de casais que têm relação sexual consensual. E descriminalizando o aborto, ou seja, eu permitindo que
o aborto seja uma opção para momentos em que a gravidez é indesejada, em todos esses momentos aqui, isso abarca os casos de violência sexual, abarca os casos de má formação do feto, mas também abarca os casos de relação sexual consensual que levará à morte de uma criança no ventre da mãe. Por isso que é uma questão retórica, eu sou a favor da descriminalização, mas isso leva a óbitos de inocentes. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouco, esse assunto volta. Então, quando voltar, a gente continua, tá bom? Aquele momento seria oportuno para eu ter declarado, impedido o relator da comissão de ética de seguir né, com a relatoria, porque se ele colocava palavras na minha boca, ele nem prestou atenção naquilo que eu realmente disse, como é que poderia arbitrar um processo de disciplina a partir das minhas falas. Mas eu deixei seguir, esclareci. Não. Eu deixei seguir, esclareci o que eu julguei que devia esclarecer, mas não foi suficiente ou não foram suficientes os meus esclarecimentos. Ainda tocando nesse assunto, eu preciso tomar muito cuidado para não cair numa falácia chamada declive escorregadio, que é, havendo descriminalização, o nível de aborto vai subir e as pessoas vão abortar. Eu não estou falando disso, apesar de que algumas estatísticas apontam para isso, mas como eu não vou trazê-las aqui nesse react, a gente desconsidera essa possibilidade. O que eu estou dizendo é que a porta fica aberta para o escape de quem mas de quem sofre um trauma como uma violência, como alguém que tem um risco de vida por conta da gravidez. No caso de crianças que são estupradas e engravidam, é uma realidade terrível. Mas, abrindo para cá, abre-se para lá também. É por isso que a legislação atual já permite aborto em caso de estupro. O que é uma posição que eu sou contrário, inclusive, né? Eu não gostaria de vislumbrar morte de uma criança inocente como possibilidade de punição para um ser hediondo como um estuprador. É como se eu estivesse jogando bola e minha bola batesse na vidraça do vizinho e o vizinho pegasse um cinto e batesse na minha filha. Para punir o agente da maldade, eu extermino a vida do filho dele. E eu entendo também o outro lado, o lado de mulheres que sofrem por conta da violência sexual. Entendo o fato de que é um trauma gigantesco. O que eu acredito é, aborto não é solução. A igreja deveria, ao invés de fazer piquete, ao invés de fazer barulho, oferecer abraço, oferecer tratamento psicológico, oferecer abrigo, oferecer um ombro amigo para pessoas que sofreram violência sexual e carregam filhos de seus algozes. A igreja deveria cuidar, ter casas de apoio psicológico, apoio para essas pessoas, apoio financeiro, para que essas pessoas possam sustentar filhos não desejados, oriundos de situação de violência. Mas interromper uma vida, aborto já como um eufemismo, né? Aborto significa interrupção. Interrupção do quê? Do ciclo gestacional, que obviamente gera uma vida. Então, aborto é interrupção de uma vida. Eu não acho que isso seja opção, tá bom? Mas, de novo, esse é um outro assunto. Vamos continuar aqui. Vou dizer uma coisa, olha, vocês, que hoje governa a denominação batista no Brasil e a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil tem uma lógica religiosa legítima, que eu julgo conservadora, que eu julgo fundamentalista, e eu não me enxergo nessa lógica. Sim. Então eles fizeram o que era certo aos olhos deles e eu respeitei. O grande problema é que não existe só um jeito de ser batista. Não existe só uma lógica interpretativa da Bíblia Sagrada. Isso é verdade. A pluralidade das interpretações, das tradições, é um ônus protestante.
Existem tradições luterana, anglicana, metodista, batista, presbiteriano, assembleiano, a Igreja de Deus, ou pentecostais como um todo, neopentecostais. Existe uma pluralidade. Então não existe só uma forma de ser batista. Nos batistas mesmo, batista nacional, batista brasileiro, batistas independentes, e dentro ainda dessas convenções existem igrejas que se comportam de maneiras diferentes, porque um dos princípios batistas é a autonomia da igreja local. O ponto não é esse. Somos acusados, enquanto protestantes, de um carnaval de possibilidades, de interpretações. Só que existe um grosso onde há uma convergência. Certas pautas unem-se, mesmo que haja divergências em outros pontos, mas há alguns pontos de união. Então, a Bíblia como palavra de Deus, como autoridade, a Trindade, o senhorio de Jesus Cristo, o Espírito Santo como mediador de uma nova aliança, como alguém que vem nos orientar neste mundo, o fato da certeza da salvação, o fato de que nós podemos consultar as Escrituras para avaliar a pregação que recebemos, a ideia de que a salvação é pela graça, não por méritos, não é pelo que eu faço, mas pelo que Jesus fez. Todo mundo está concordando com isso. E o não matarás ou não assassinarás está presente em todas as confissões, apesar de que algumas pessoas sustentam a ideia de que o bandido bom é bandido morto, de que é necessário matar, a pena de morte, mas o não matarás ainda é muito forte na tradição cristã. E para essa pauta específica do aborto é muito complicado, porque a gente não pode cair na simplicidade, no simplismo, de que falar é assassinato, aborto é matar, e tem que criminalizar a mãe que está querendo abortar e matar a criança. Esse tipo de posição é insensível à dor e ao trauma da mãe, que às vezes é uma pessoa realmente adolescente que, por conta de uma relação sexual não protegida, ela acabou engravidando e vai ser mãe aos 17 anos. Eu não estou minimizando a crise, mas toda ação exige que se arque com as consequências dela. Para esse tipo de relação sexual irresponsável, fora de um casamento, fora de um planejamento, é necessário uma posição que favoreça o mais vulnerável. A adolescente que engravidou sem querer é vulnerável, mas o filho que ela carrega no ventre é mais vulnerável. Cabe uma posição de apoio ao mais vulnerável e apoio também para essa adolescente que deve ser abraçada, se quiser, por uma comunidade que possa ajudá-la a criar esse filho da melhor maneira. Entende? A gente não é só a favor do aborto até a página 2. Nasceu, se vira aí. Não deveria ser assim. Não podemos ser assim. Não podemos dar razão aos críticos da igreja. Tá? Eu só queria colocar esse ponto aqui porque esse assunto realmente foi tratado de uma maneira muito rápida e simplista. E acredito que ele é muito mais complexo do que a gente imagina. Não existe só uma maneira de você ler um texto sagrado milenar. O meu horizonte de leitura do Evangelho faz com que o Evangelho esteja em constante choque com a religião organizada, uma religião dogmática, uma religião moralista, uma religião ritualista, uma religião excludente. Vamos pegar as palavras que o Ed usa, né? Uma religião dogmática, uma religião moralista, uma religião excludente. Tem mais uma que ele falou que agora me falha a memória, né? Uma religião ritualista. Ritualista. Religião organizada, uma religião dogmática. Organizada, dogmática. Religião moralista. Moralista. Uma religião ritualista. Ritualista. Uma religião excludente. Excludente. Ed, alguns desses pontos são desejáveis
dogmática? A gente vai agora relativizar os dogmas, as verdades de fé? Cristãos morreram séculos atrás sustentando essas verdades, não negando mediante ameaça de morte no Coliseu, nas arenas, nas praças romanas onde eles eram empalados. Cristãos foram queimados sustentando dogmas. Cristo é Senhor, Jesus é o Cristo. Isso é suficiente para cristãos terem morrido. Ritualista, o batismo e a ceia do Senhor são ritos que nós hoje, até hoje, sustentamos. Não há problema no rito. O problema é imaginar que o rito é determinante para a salvação. Não é bem por aí. Não vamos jogar a água e o bebê fora. Moralista no sentido de que exige um comportamento e se não houver um comportamento deve haver punição. Nisso eu concordo, a igreja não tem que ser assim. A igreja não é fiscal da vida de ninguém. Mas se as pessoas dentro daquela comunidade se comportam de uma maneira errada, o exemplo bíblico é de admoestação, é de correção, é de exortação, é de falar, opa, não é assim não. A gente vai chegar lá na frente, tem outros pontos, mas de fato o moralismo não é desejável. A moralidade é desejável. É que nós nos comportemos de maneira moral, de maneira com códigos éticos que respeitem uma boa vida, uma vida para a glória de Deus. Uma religião ritualista, uma religião excludente. Excludente. Nesse ponto eu não vou nem tocar, porque é muito abstrato dizer que uma religião é excludente. O que significa isso? Para falar bem a verdade, lá no final da entrevista a gente vai ter condições de falar mais sobre o que significa isso. Mas por hora vamos deixar suspenso, tá bom? Uma religião anacrônica. Anacrônica? Eu concordo que o anacronismo ele é indesejável, mas em que contexto você está acusando a Ordem dos Pastores do Brasil de ser anacrônica? Porque pegou uma fala sua e descontextualizou? Onde isso é anacronismo? Eu não consegui seguir como que uma coisa liga com a outra. Eu critico isso o tempo inteiro. Sim. E isso que eu critico me expurgou. Te expurgou, faz legítimo, sentido, né? é lógico. Ok. Eu sou chato. Dá para Se dizer que tem uma divisão no mundo evangélico? Dá para se dizer que tem muitas divisões. Para esse ponto aqui, eu vou tomar a liberdade de pular, porque eu não discordo de nada que o Ed vai falar daqui para frente. Eu vou deixar o vídeo linkado aqui, você pode ver por conta própria. Eu não tenho comentários a tecer sobre esse ponto aqui, tá? Religião, cristão, político. Quando você pega O que torna a homossexualidade pecaminosa, além do que consta no Velho Testamento? Ele pergunta, um casal homossexual pode ir para o céu? Bom, tem uma pergunta dividida em duas partes. O que torna pecaminoso, além do Velho Testamento, é a interpretação das falas exatamente do apóstolo Paulo. Romanos, capítulo 1, e primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 6. Acredito que faltou para o Ed citar Mateus capítulo 19, onde Jesus fala qual que é a tônica de um relacionamento, a tônica de um casamento. Mateus 19 é a regra que seguimos para relacionamentos humanos. Aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no muitas gentes e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador fez macho e fêmea? E disse: portanto deixará o homem
seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Aí continua o texto falando sobre as possibilidades de divórcio. E Jesus lá na frente fala a respeito de porneia, né? A condição de abandono do lar e de porneia. A tônica sobre relacionamento marital, relacionamento homem e mulher, que Jesus utiliza para falar e responder à questão do divórcio, se há divórcio é porque houve casamento. E se há casamento, Jesus estabelece quais são os critérios de casamento. E Jesus recorre ao critério criacional de Gênesis 2:9. Perdão, de 2:24. Que é justamente esse, né? Que criou Deus um macho e fêmea, né? Que no princípio o Criador os fez macho e fêmea. Gênesis 2:24. E, portanto, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à mulher. O critério para relacionamento é homem e mulher. É o que na modernidade chamamos de heterossexualidade. Não é apenas Romanos capítulo 1, que fala da devassidão, fala de como abandonaram o uso natural dos corpos. Não é apenas de 1 Coríntios, que fala da lista de pessoas que ficarão fora do reino dos céus e lá constam efeminados e homossexuais. É sobre qual o fundamento do relacionamento. O fundamento do relacionamento é o fundamento criacional. Homem, mulher. Então é por isso que, com esse texto ficando de fora, fica mais fácil para o Ed sustentar o que ele vai continuar falando agora. Quando ele diz que os homossexuais não herdarão o reino de Deus. Então também consta do Novo Testamento. Ok? Segundo, o homossexual pode ir para o céu dentro da melhor compreensão da lógica cristã e da teologia cristã. O que salva não é a sua identidade de gênero, sua orientação de gênero, não é nem mesmo o seu sexo. Quem salva é Jesus Cristo. Essa é a melhor resposta que alguém pode dar. Isso aqui é maravilhoso, maravilhoso. Homossexual pode ir para o céu? Não é porque você é homossexual que você vai para o inferno. É porque só tem rejeição de vida eterna quem rejeita o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é quem move-nos a declarar Jesus como nosso Senhor. Se você resistir ao Espírito Santo, você vai passar uma eternidade sem Deus. Se você servir ao Espírito Santo, submeter-se ao Espírito Santo e declarar e crer que Jesus é o seu Senhor, você vai passar uma eternidade com Deus. É simples. E essa resposta do Ed foi maravilhosa. Então eu não posso chegar no céu e dizer assim, olha, eu estou salvo porque eu mereci. Eu estou salvo porque eu sou hétero, cis. Sei. Não. Também eu não preciso ter medo de chegar na porta do céu e dizer que pena que eu não estou salvo porque eu sou homo. Sei. Não preciso, porque o critério de acesso a Deus é Jesus. Mais uma vez, irretocável. Existe, né? Olha, Livrar desses preconceitos que a gente sabe que existe, né? olha, Taz, eu acho que isso que a gente está fazendo aqui é uma forma da gente caminhar nessa direção. Conversar, esclarecer, estudar. Né? Quando eu digo a Bíblia precisa ser atualizada, não precisa ser muito inteligente para entender que eu estou dizendo que precisamos fazer uma leitura atualizada do que a Bíblia diz. Eu não estou querendo escrever outra Bíblia. Sim. Não precisa ser inteligente para entender que eu estou dizendo. O problema, Ed, é que você não disse. O problema, Ed, é que você, com todo o respeito, você traz polêmicas desnecessárias nas suas falas, porque você queria trazer uma provocação para levar a uma mudança de mentalidade e de comportamento, o que é louvável. Mas acredito que a sua didática foi falha. Você não se expressou bem o suficiente. Porque quando você fala A, as pessoas não entendem apenas A.
As pessoas entendem não B, não C, não D, não E, não F. Entendem a negação de outras possibilidades. Ou entendem a implicação de A linha, A2 linha, A3 linha, entende? Quando você declara que a mulher samaritana poderia ter pensado que a água viva de João capítulo 4 seria o sêmen de Jesus, é uma fala, no mínimo, irresponsável. Quando você fala e ridiculariza pessoas que acreditam que Deus poderia ter criado um bonequinho de barro e soprado na sua narina, e ele passou a andar e ele se tornou humano, você está jogando luz a uma corrente possível de interpretação, mas de maneira irresponsável, porque você não alongou o suficiente para explicar o que ela significa. Então, Ed, quando você fala que não se pode condenar a homossexualidade por conta de 2 ou 3 textos, você não está expondo o suficiente do que você acredita. Então a confusão paira e ela pode gerar, inclusive, a sua exclusão da ordem dos pastores. Então, Ed, não é questão de ser inteligente ou não, é questão de como você escolheu portar o seu discurso. Eu acredito que poderia ter sido melhor, porque eu acredito e eu tenho certeza que a sua capacidade intelectual é muito superior à minha e à de várias pessoas. Um texto milenar que eu reputo como sagrado, inspirado por Deus. Eu chamo a Bíblia de palavra de Deus. Eu vou querer fazer retoque na palavra de Deus? Eu não sou insano dessa maneira. Agora, eu preciso ler com inteligência aquilo que foi dito 2.000 anos, 3.000 anos atrás. Então eu preciso interpretar isso, entender o que é a homossexualidade condenada na Bíblia, no período do Império Romano, da cultura grega. O que é a homossexualidade lá? É a mesma coisa que é aqui 2.000 anos depois? Não é a mesma coisa, você está correto nisso. Existia um tipo de mentalidade, um tipo de cultura que explorava a devassidão sexual, explorava tipos de prostituição cultural. A sexualidade era muito aflorada e muito utilizada como meio de identificação. Existia um tipo de estupro legalizado de menores de idade, de pessoas que eram escravos sexuais. Então, você está correto, Ed. A homossexualidade hoje, ela se configura em um tipo de união estável entre pessoas do mesmo sexo que querem viver uma vida com padrões morais, sexuais completamente diferentes dos padrões que existiam no primeiro século. Você está correto. O problema é que, como foi dito antes, Mateus capítulo 19 não foi citado na sua argumentação, na sua fundamentação. E Mateus 19, palavras de Jesus, continua sendo o parâmetro que nós utilizamos para relacionamentos. Unindo esse fundamento com outros textos, fica muito difícil sustentar a relação entre duas pessoas do mesmo sexo, porque o parâmetro não é atendido. E aí você pode fazer algo que é manipulação, né? Eu acho que tem gente que se esconde atrás das suas taras, né? Aí agora a gente pode pedir ajuda para o nosso amigo Freud. De novo, aqui eu vou pular porque é de novo uma fala que eu não tenho discordâncias, tá? Aqui ele vai fazer uma análise de projeção, de transferência, algumas coisas bem psicológicas que são ok, faz sentido, mas de qualquer forma, o que foi falado antes, meu posicionamento foi falado agora também. Eu vou pulando e vamos ver o que a gente faz. Da E aqui sua volta o exclusão aborto. da ordem, que é o aborto. Nós temos aí um PL, o 1904, projeto de lei 1904, que está sendo muito debatido e tal, que equipara o aborto ao homicídio, né? A bancada evangélica, em sua maioria, apoia. E você? Eu sou contra o aborto Sim. e contra
a criminalização do aborto. Uhum. Eu costumo dizer que, com raras exceções, nem mesmo a mulher que faz aborto é a favor do aborto. Sim, É uma experiência traumática. sim. Agora, criminalizar o aborto Uhum. é submeter a um trauma posterior ainda. Uhum. Uma mulher que sofreu um estupro, traumatizada por essa violência, que carrega no ventre uma criança, e ela diz: eu quero abortar, eu quero tirar essa criança. Essa mulher ela vai procurar uma clínica, um posto de saúde do SUS. Ela vai procurar uma delegacia, ela vai fazer um boletim de ocorrência, um corpo de delito, e ela vai abortar, porque a legislação já permite, Ed. Por que você está batendo nessa tecla específica? E qual a porcentagem de mulheres que engravidam de estupro e mulheres que engravidam de relações sexuais consensuais? A exceção sendo tomada pela regra. Eu sou contra. Mas eu vou criminalizar isso? Em nenhum momento, Ed, você se preocupou em falar sobre a vida sendo terminada no ventre. Viu? É sempre uma questão de retórica sobre as palavras que você escolhe usar e as palavras que você escolhe deixar de fora do seu discurso. E aí? O que falar sobre o feto? Vidas femininas importam menos quando elas estão no ventre. Menos a 50% das meninas que estão sendo gestadas e abortadas. Então, fica difícil dialogar só com metade da informação. Eu não posso criminalizar isso. Sim. Eu tenho que compreender o drama humano que está sendo vivido ali. Mas quando eu me manifestei contra o PL... Não é apenas sobre compreender o drama humano sendo vivido ali. Na questão de violência sexual, não é apenas compreender, dizer, poxa, entendi que ela foi estuprada, entendi que existe um fruto oriundo de uma violência, e agora que eu compreendi, eu vou deixá-la realizar o aborto. Veja, nossa lei já permite, tá bom? Já existe previsão legal para aborto em caso de estupro. Mas não é apenas sobre compreender, é sobre o que eu faço, o que eu como igreja, eu como cristão, seguidor de Jesus, o que eu faço em relação a isso? Eu deveria apoiar causas que sustentam orfanatos, casas de apoio, clínicas especializadas em aconselhamento, meios de dar sustento financeiro para essas mães poderem ter seus filhos, poder sustentar. É isso, é reverter a pecúnia que foi arrecadada para pessoas que precisam. Senão é só retórica da igreja também, dizer que não pode. Mas uma vez que não pode, o que eu faço? Depois que nasce, o que eu faço? Então é um assunto muito delicado, porque quem defende um lado precisa reconhecer que o outro existe. Quem defende que aborto é uma solução para a violência ou para a gravidez indesejada, precisa reconhecer que essa solução termina uma vida. E quem diz que o aborto não pode existir de maneira alguma, precisa reconhecer que vai haver um problema social, um problema pessoal, um problema relacional gigantesco do outro lado. É um jogo de perde-perde. O que veio para cima de mim, aliás, como para cima de todo mundo que foi contra o PL, que você era a favor do... que é a favor do aborto, você é um abortista, você é um assassino de bebê. Quer dizer, é um escândalo. E outra coisa, né? Foi tão assintoso que eu desconfio de duas coisas. A primeira foi explícita, que o autor do projeto de lei disse que foi propositado para questionar o presidente Lula para ver se ele estava falando a verdade quando disse em campanha que era contra o aborto. Ele queria testar. Testar o presidente. Né? Então, brincando com a vida de milhares de mulheres... e principalmente as pobres, e principalmente, as mulheres que sofrem abuso no nosso país, estupro, violência sexual, o pico de idade é 13 anos. Agora, lembra que... E a legislação já permite a ocorrência da interrupção da gravidez, nesses casos. Nós estávamos falando que a igreja evangélica é um contingente eleitoral e é um capital político. Então,
eu manipulo politicamente uma legislação, Sim. não me debruço sobre ela. Para esse ponto aqui eu vou concordar com o Ed também, tá bom? Esse projeto foi feito de uma maneira muito mal feita e claramente foi só um chamariz para realmente ser rechaçado na votação, no apoio, mas realmente esconderia alguma coisa. Eu vou pular essa questão porque agora virou uma questão política. Vamos para a próxima pergunta que vai ser feita aqui para ele. Ricardo Avengar. As religiões, principalmente evangélicas, não aceitam que uma fé diferente da delas possa estar correta e ativamente buscam ocupar espaços de poder. Ele afirma isso. Como evitar que uma abordagem tão excludente como essa resulte em tirania? Eu penso, Essa é uma pergunta boa. Vamos ver. Eu não lembro a resposta dele. aqui citando novamente o Amos Oz, ele fala que o futuro da convivência no planeta passa por uma conversa entre as tradições religiosas e especialmente por uma conversa entre os moderados de cada tradição. Não dá para você pegar um extremista islâmico com Hamas e sionista radical para conversar, não vai dar certo. Então você tem que pegar os moderados de todas as tradições para que eles façam pactos de coexistência, de convivência, etc. Agora, isso é uma responsabilidade dos religiosos. Do lado de fora, das tradições religiosas, eu acho que nós temos que trabalhar para fortalecer a sociedade civil, fortalecer as instituições republicanas. De que jeito? Fortalecer o Estado laico, fortalecer a nossa democracia, promover a educação, promover o rigor da lei. Eu acho que o nosso país está uma bagunça democrática. A democracia está em risco. Está em risco não só porque houve uma tentativa explícita de um golpe, né, de um governo golpista e de um golpe que foi articulado, etc., mas as nossas instituições estão sob júdice. Né? As relações entre os três poderes, o nosso famoso sistema de freios e contrapesos, né, está em discussão, porque o judiciário faz política, o legislativo administra... Desculpa, mas a resposta que o Ed está dando está caminhando para outro sentido que não toca a pergunta de fato. Talvez toque a segunda parte da pergunta, quando fala dos elementos de poder, ocupar espaço de poder, mas a primeira pergunta foi completamente ignorada. O fato de que evangélicos não reconhecem a possibilidade de outras tradições religiosas estarem certas. Isso é verdade. Se por tradição religiosa ou manifestações religiosas são outras manifestações fora do cristianismo, é isso mesmo. E deveria ser assim de forma recíproca também, pelo menos para as manifestações monoteístas. E as manifestações oriundas de cada uma delas são auto-excludentes. Se eu reconheço... É uma questão de lógica, tá? Jesus é o único caminho para Deus. As outras formas de manifestação religiosa sequer caminho são. Porque o ser humano está morto em seus delitos, pecados e ofensas, segundo o cristianismo, tá? Então nós não temos condições e estamos em inimizade para com Deus. Essa é uma declaração. Se isso não for verdade, cristianismo é falso. E acabou. Então, ou o cristianismo, ou ele é unicamente verdadeiro, ou ele é falso. Se for cristianismo mais alguma outra coisa, não é mais cristianismo. Se for cristianismo mais obras da lei, Paulo fica indignado com os Gálatas por exatamente esse ponto. Não há possibilidade de ser Cristo mais alguma coisa. Então, ou alguma coisa sem Cristo. Cristo é o único caminho. A religião está fundamentada na exclusividade de Cristo como caminho para a salvação. Então, desculpa, mas as outras manifestações precisam estar erradas. É claro, aí vem a questão de interpretação, de que nós no protestantismo temos várias linhas, mas nenhuma delas discorda dos fatores salvíficos. Nenhuma delas. Nenhuma delas discorda que Cristo é o único caminho para a salvação. Nenhuma delas discorda que o Espírito Santo é quem nos convence do pecado, justiça e juízo e nos faz ter um relacionamento com Deus. Nenhuma das tradições cristãs, por mais plurais que sejam os freios dominicanos, sejam os neopentecostais, ninguém vai discordar que Jesus Cristo é o único caminho para Deus. E quem discordar disso, o cristão olha e diz, está errado. O Ed ele foi por um caminho aqui que eu não iria. A questão política acho que não tem nada a ver com o que está sendo perguntado. Eu vou até pular.
No último bloco do programa, nós vamos passear pelas praias de Santos, do Rio, para chegar em busca de Deus, de Bernard Shaw, era da turma do Porque Sim Não É Resposta. Depois de muito questionar e só receber respostas insatisfatórias de uma religiosa, ela decide procurar Deus sozinha. Ela se enfia numa floresta e encontra um velho sábio que a convence de duas formas para encontrar Deus: formar uma família ou cuidar das plantas. O meu convidado é um pastor e vai saber me dizer: Ed René Kivites, onde eu posso encontrar Deus? Com a família ou com as plantas? Com a família que cuida das plantas. Esse Deus que está presente aí nas relações de amor e de afeto, o que se pressupõe ser a família. Onde tem amor, Deus está presente. Onde Deus está presente, tem amor. Onde tem afeto legítimo, né, desinteressado, porque o amor... O Ed foi para um caminho realmente que tangencia a tradição cristã. Toca em pontos importantes, como a manifestação de Deus nas relações de afeto. A 1 João capítulo 4 diz que ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos o nosso irmão, Deus se faz presente em nós. Deixa eu só confirmar se o texto é esse. 1 João 4,12, se a gente estiver enganado, é isso mesmo. Ninguém jamais viu a Deus, mas se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor, e nisto nós conhecemos que estamos nele, e ele em vós, pois que nos deu do seu Espírito. Então, assim, ele toca em elementos corretos, mas incompletos. Porque a família que cuida de planta não necessariamente é a família que serve a Jesus. E Jesus é o caminho para se encontrar Deus. Então, o Tasso perguntou como é que a gente faz para encontrar Deus. Onde está Deus? Deus está em todo lugar, isso é verdade, por conta do atributo da onipresença. Mas Deus não habita em todo lugar. Ele habita nos seres humanos que tiveram encontro com ele e aceitaram a sua glória e confessaram Cristo como seu Salvador. Isso é cristianismo. Se eu não responder isso, o que eu vou responder? É que nem os apóstolos perguntando: para onde iremos se só tu tens palavras de vida eterna? Por que eu vou encontrar um outro caminho filosófico se o único caminho que me leva à verdade é Cristo? Então, como encontrar Deus? Acho que a resposta está em Hebreus capítulo 1, verso 1, que Deus falou de muitas formas, pelos pais, pelos profetas, e nos últimos dias falou pelo Filho. É a revelação completa, ele é a imagem perfeita. Então, quer encontrar Deus? Tás, é Jesus. E Jesus se manifesta de maneira como cabeça, como Senhor de toda a criação, mas também como corpo. O corpo de Cristo é a igreja. A igreja é o sinal visível do reino de Deus. Apesar de que muitas igrejas manifestam de maneiras erradas, incompletas, vazias, mas a igreja permanece. Tem 2000 anos aqui nessa terra, a igreja permanece. Os filhos de Deus precisam se manifestar. Essa relação subjetiva de encontrar Deus apenas no afeto é perigosa, porque o Ed vai falar o seguinte, que onde há amor, lá há Deus, e onde há Deus há amor. Onde há amor a Deus, não necessariamente, porque o amor pode estar corrompido. O ser humano, e o Ed não tocou nessa palavra até agora, o ser humano é pecador. O ser humano é pecador e ele distorce aquilo que Deus cria como bom. Tem atributos que nós herdamos de Deus e o amor é um deles. Mas nós também herdamos o pecado e esse pecado distorce o amor que nós herdamos de Deus. Então nós amamos de maneira errada. Amamos com inveja, amamos com ciúme, amamos com controle, amamos de maneira bizonha, amamos com a sexualidade errada, amamos de muitas formas erradas. Então não, Ed, eu com todo o respeito, Ed tem mais anos de ministério do que eu tenho de vida. Mas com todo o respeito, não. Encontramos Deus na pessoa de Jesus Cristo. E cabe a nós anunciar esse Cristo que está vivo e ressuscitou. E o Tás pode conhecê-lo. Pressupõe uma relação de desinteresse, né? Senão é transação, é negócio, é investimento. De desinteresse? Desinteresse. Total?
desinteresse, isso é amor. Eu estou, numa relação de amor, eu não estou preocupado com o que eu estou colhendo do amor. Eu estou preocupado em doar. Né? Aliás, vamos então adjetivar corretamente. Né? Tem o amor erótico, que é claro que é de reciprocidade. Tá. Tem o amor que os gregos chamavam de eros. Tem o amor filia ou filéu, que é o amor da amizade. É claro, se você me liga e eu nunca te ligo, a amizade Não esfria. flui. Então tem que ter reciprocidade. Mas o amor divino é o chamado ágape. Esse amor aqui é um amor abnegado, é o amor desinteressado, é o amor sacrificial, é o amor dadivoso. Eu vou pular aqui porque isso aqui é a explicação clássica da teoria dos amores, né? Que não é totalmente acurada, mas ela é bem didática. Doador. Que estava sendo construído na sua cabeça, você falou, não, isso não vale. Porque, Taz, quando você vai de verdade conversar com o ser humano, ouvir o que ele pensa, como ele sente, e a figura pastoral tem um privilégio que eu considero sagrado, né? Que é o espaço sagrado de ouvir confissões. O pastor ouve confissões. Então eu acompanho esse drama humano, as angústias, as mentiras, as falsidades, as hipocrisias, os despertares de consciência, as conversões, assim, a olho nu, eu vejo uma pessoa mudar. E as coisas que eu fui vivendo na minha prática pastoral, elas não eram compatíveis muito assim, com a minha teoria. Sabe, a teoria não dava conta. E se eu fosse fazer valer a minha teoria, eu tinha que mandar um montão de gente aqui pro inferno. E eu falei, bom, entre mandar esse pessoal pro inferno e rever a minha teoria, eu prefiro rever a teoria. Né? Essa é uma fala complicada, mas como não há insumos o suficiente para a gente compreender o que está acontecendo, é melhor não aprofundar muito, entende? Porque o que significa a teoria? O que é essa teoria? É o cristianismo clássico? Porque o Ed fez seminário batista, Ed também fez mestrado em Ciências da Religião pela Universidade Metodista, e o que ele aprendeu foi no seminário dele, acredito que foi o que eu aprendi no meu seminário. Fiz seminário batista também. O que é essa teoria que ele precisou descartar para poder abraçar as pessoas que ele mandaria para o inferno? Eu não sei, honestamente. E como não sei, é melhor não comentar. E esse foi um momento muito especial pra E doloroso? mim. Muito doloroso, mas eu dou graças a Deus por tê-lo vivido. Eu lembro que eu fui procurar no meu orientador espiritual, eu disse para ele, eu acho que eu estou perdendo a fé. E ele foi muito sábio, ele disse, sim, você está perdendo a fé no Deus que lhe ensinaram. Agora, preste atenção no Deus que vai se revelar para você, ou que você vai experimentar você mesmo. O Ed. É outra fala complicada. O que significa isso? Honestamente, também não sei, porque eu não sei o que foi ensinado para ele. Eu não sei que tipo de cristianismo foi ensinado para ele. Mas fazendo na conjectura de que foi ensinado a mesma coisa que me foi ensinada no seminário, eu acredito que quando aprendemos sobre a revelação das Escrituras e nos deparamos com um contraste naquilo em que vivemos, normalmente, se existe uma crise, é mais seguro ficar com a revelação das Escrituras e se aconselhar com pessoas que não falam para que você ceda à subjetividade da sua interpretação do que Deus vai te revelar. Eu acho que não é muito seguro. Mas, tendo boa fé para esse discurso aqui, acredito que ele pode ter aprendido algum tipo de fundamentalismo, algum tipo de posicionamento que exige algum tipo de ação muito radical, que não seria muito humana, portanto ele precisava abraçar outro tipo de teologia. De novo, como ele não explica, não dá para saber. Como diria o Serjão, né? É complicado isso aí. Ed, o que Deus espera de nós? Lembra do Caçador de Pipas? Esse livro, e teve o filme, também assisti o filme, O Caçador de Pipas. E é uma cultura muçulmana ou indiana, não lembro direito, mas eu acho que era dentro da religião islâmica, e o pai está falando com o filho, ele diz assim, o único pecado que existe é o roubo, é roubar. Tira a barba. Que eu vou pular. E eu refleti sobre isso, falei, será que é isso? Eu cheguei à conclusão, para mim, que o pior pecado é a mentira, é a falsidade, é a hipocrisia, sabe? Então eu acho que o que Deus espera de nós é a autenticidade, a gente ser verdadeiro. E quando a gente é falso, tentando agradar, estamos tentando agradar a quem? A nós mesmos. Vamos parar aqui.
Essa resposta eu acho que foi uma das piores que eu já ouvi. E eu esperava muito mais do Ed nesse programa, porque o Ed é uma pessoa que já provou ter uma capacidade intelectual colossal. E eu não sei porquê. Ele está fugindo de Jesus. A palavra Jesus parece que é apenas um conceito e ele não está disposto a falar o que Deus espera de nós. Deus espera um arrependimento, espera que sejamos filhos, espera que nos submetamos a Jesus, espera que sejamos amigos, espera que tenhamos paz com Ele através do sangue do Cordeiro, espera que nós tratemos nosso próximo com dignidade, como imagem e semelhança, espera que manifestemos frutos. Tem tanta resposta que tem amparo na revelação das Escrituras, mas o Ed vai para um caminho humanista. Quer que sejamos autênticos? Correto. Mas não existe autenticidade fora da identidade que Deus nos dá em Cristo. Só. A gente está tentando agradar a gente mesmo, a gente está querendo tirar do outro aquilo que nós julgamos que ele tem para dar para a nossa satisfação, para o nosso prazer, para a nossa realização. Sim. Então a gente tenta agradar para tirar do outro alguma coisa que o outro tem que a gente quer. Mas no fundo a gente não quer o outro, a gente quer a gente mesmo. Amarela é sua avó! Todo dia! Eu tenho uma pergunta muito importante para você. Devo me preocupar com o inferno? Não se preocupe. Como eu já fui expulso mesmo, se eu não tivesse sido expulso, eu tinha que dizer que sim. Sim. Mas eu penso que foi o meu tio, que era um homem que não era um homem da fé religiosa. Mas toda vez que ele falava de Jesus, ele chorava. E eu queria convertê-lo, né? Eu queria catequizá-lo. Queria que ele se convertesse para ele não ir para o inferno. Convencê-lo imediatamente. Porque se ele não se convertesse, ele ia para o inferno. E um dia ele me deu um cartão escrito assim: Deus dá ao homem que o procura um jeito de encontrá-lo. Deus vai te encontrar, ou você vai se encontrar com ele, ou se é que já não se encontraram, né? Porque também a gente acha, tá, que as pessoas só se encontraram com Deus quando chamam Deus do mesmo nome que a gente chama. E às vezes não é assim, né? Você já está num caminho, né, espiritual, que não tem o mesmo nome de outras pessoas que também estão no caminho espiritual. Né? Porque Deus não é muçulmano, Deus não é cristão, Deus não é judeu. Deus é Deus. Eu não posso admitir que na metade do mundo que não é cristã, ou nunca ouviu falar de Jesus, que lá naquela metade não exista uma experiência de Deus. E se é possível que na metade do mundo que não conhece o cristianismo, nunca ouviu falar de Jesus, exista uma experiência legítima com Deus, eu posso acreditar que nessa metade do mundo que já ouviu falar insistentemente, superlativamente de Jesus, que exista também uma experiência legítima de Deus fora da tradição, que é a minha. Aqui a gente já vai para o encerramento, mas essa última pergunta realmente traça uma linha em que existe uma tradição cristã de um lado e existe o Ed Renekiewicz do outro. Veja a inconsistência do raciocínio. A ideia é: Deus alcança aqueles que estão dispostos a buscá-lo. E por isso eu legitimo formas de manifestação religiosa que são diferentes da minha. E essa minha é a tradição religiosa cristã. Nenhum dos apóstolos pensou assim. Jesus não pensou assim. Os primeiros cristãos não pensaram assim. O Ed, ele pregou 13 sermões, né? Um para cada epístola de Paulo presente na Bíblia. O evangelho chegou em Roma. E em Roma já tinha religião. Já tinha uma manifestação religiosa. Já tinha a deusa Roma, que é um tipo de divinização da cidade, forma de adoração. Existia Ísis e Serapis, que eram deuses egípcios. Existia todo o panteão grego que foi romanizado e eles adoravam ali de maneira sistemática. O evangelho chegou lá e os cristãos rejeitaram esse tipo de manifestação religiosa e apontaram como falso. Vão para as cartas para os coríntios. Corinto, uma cidade que ficava na região da Acaia, ao sul da Macedônia, uma região portuária, com um porto em Cencreia, e tinha muita gente. A gente está falando aqui de 60 a 70 mil pessoas em Corinto. É muita gente, uma efervescência cultural muito grande. E, tradicionalmente, Corinto, depois de sua reconstrução, né, foi
um local que tinha muitos templos de deuses gregos. A gente está falando aqui de Hera, Deméter, Dioniso, Artemis, vários deuses. Ou seja, manifestações religiosas. Paulo rejeita todas elas. Rejeita a religião dos coríntios. Rejeita as práticas que os coríntios, que eram oriundas daquela religião, e eles estavam trazendo para dentro do cristianismo. Paulo fala, não, deixa isso para lá. Não. Vou me relacionar com a prostituta sexual, a prostituta ritual. Não. Vou ficar comendo carne aqui, escandalizando o irmão. Não. Vou ter um relacionamento com minha mãe. Não. Paulo vai limando todos os tipos de apontamento para aquelas religiões. Gálatas. A região da Galácia, na Ásia Menor, tinha muitas igrejas. E essas igrejas estavam recebendo ataques de judaizantes. Pessoas de outra tradição religiosa. Pessoas que estão falando o seguinte, vocês têm que se circuncidar. Têm que ter um tipo de alimentação restritiva. Vocês têm que guardar alguns dias. Vocês têm que seguir a Torá. E Paulo está falando. Paulo vai respeitar e dizer que essa é uma manifestação válida? Não. Ele vai dizer, está errado. Seja amaldiçoado. Anátema. Éfeso é um tipo de carta bem mais geral, que aponta para a superioridade de Cristo e para o conceito do que é igreja. Igreja como corpo de Cristo. Igreja como alguém que vai ser apresentada santa, pura, imaculada perante a Deus. Maravilha. E como a gente tem que se revestir da armadura de Deus e usar dos ministérios que Deus coloca na igreja. Mas, de novo, tem que haver algum tipo de cuidado dogmático para que aquela comunidade não se desvie. E que falsos mestres, que se você ler Atos capítulo 23, entraram naquela comunidade trazendo uma nova forma de religião. Filipenses, a carta da alegria. Paulo tem muita alegria quando escreve para os filipenses, porque eles ajudaram Paulo financeiramente diversas vezes, mesmo eles estando em dificuldade. Mas os filipenses também precisavam tomar cuidado com os judaizantes. Colossenses, mesma coisa, judaizantes chegando, pessoas que estão muito arraigados com os cultos de mistério, com a religião de mistério grega. E Paulo fala, não, Cristo é o cabeça acima de tudo, você não pode acrescentar algo para esse dogma. Cristo é superior a tudo. Então não, amigo. Eu não vou respeitar a sua tradição religiosa. O exclusivismo é inerente ao cristianismo porque só tem um caminho. Tessalônica, as 2 cartas para Tessalônica também precisam corrigir doutrinas. As cartas pastorais precisam corrigir doutrinas. Timóteo e Tito. E Filemão, finalmente, é uma carta pessoal que não foca tanto em doutrina, mas tem a doutrina do amor, que é oriunda de Cristo. E aqui acho que a gente encerra já o programa. É saber algo muito mais simples de tudo que nós conversamos. Sim, vamos lá. O que é a vida? Achei que você não ia perguntar essa, que você substituiu por o que é a verdade. Eu lembro que eu respondi da outra vez para você, eu respondi que a vida é dádiva. Mas hoje, especialmente, eu diria que a vida é esperança. A esperança de mais vida. Vida é esperança de mais vida. A vida caminha para a vida não caminha para a morte. A vida é a esperança de mais vida. Amém. É uma bela definição. A vida é a esperança de mais vida. Porque em Cristo, e é muito interessante o fato de Jesus não estar nesse programa, mas em Cristo temos a esperança de mais vida, de vida eterna, vida abundante, vida acompanhado do próprio Deus. É isso, esse foi o React. Longo, mas interessante. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.